Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Nos Estados Unidos, mais de 40 estados estão processando a Meta, empresa que é dona do Facebook e do Instagram, por acreditarem que existem mecanismos nessas redes sociais que as tornam viciantes para crianças e adolescentes. E o que é pior, a empresa sabia disso e nada fez para evitar a situação. Aqui no Brasil, uma pesquisa recente sobre o uso de internet no país mostra que nossas crianças estão se conectando cada vez mais cedo. Quais seriam os prós e os contras dessa nova realidade? O vício de crianças e jovens na internet é o tema do Panorama que começa agora. Aqui no estúdio eu recebo a neuropediatra Lilbiana Arantes, presidente do Departamento de Neurodesenvolvimento e Comportamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, professora adjunta da Faculdade de Medicina da UFMG e PhD em Neuropediatria. Lilbiana, muitíssimo obrigado pela presença. Eu que agradeço, um prazer estar aqui falando de um tema tão importante. Parabéns pela matéria. Pois é, já existem estudos hoje, conclusivos, científicos, que mostram que o vício pode acontecer no uso excessivo de redes sociais pelas crianças e pelos adolescentes? Sim, hoje, inclusive, a gente tem novos diagnósticos. Diagnósticos que não existiam antes, relacionados ao uso inadequado das telas. Então, um diagnóstico que eu posso citar é a nomofobia, é a nomobilefobia. O que é isso? Fobia de ficar sem celular, fobia de ficar longe do celular. Então, aquela criança, aquele adolescente, até o adulto também, que quando está longe do celular fica ansioso, vai para o banheiro, leva o telefone, onde vai, coloca o telefone no bolso. Se tiver num sítio, num lugar que não tenha internet, a pessoa fica ansiosa. Então, essa questão da nomofobia já é, sim, considerada hoje um transtorno. Uma outra doença, entre aspas, é a síndrome FOMO. FOMO, na sigla em inglês, Fear of Missing Out. O que é isso? É o medo de ficar por fora do que está sendo publicado. Então, a pessoa, a criança, o adolescente começa a ficar agitado porque ele quer ver o que está saindo, ele quer ver uma notícia nova no TikTok, ele quer acompanhar, ele quer responder. E isso gera uma ansiedade muito grande, tá? E mais uma que eu vou citar, que é muito frequente atualmente, é Gaming Disorders. É o vício dos games. É algo sério que vem acometendo muitas crianças e que muitas vezes os pais acabam banalizando os riscos. Ativam áreas no cérebro como se fossem áreas do vício de drogas, por exemplo. Então, isso é algo muito sério. Pois é, agora, atualmente, talvez proibir o uso de celular, proibir a criança ou o adolescente de entrar na internet é uma missão bastante difícil em relação, para os pais fazerem isso. Agora, uma coisa que se diz muito é em relação ao limite de tempo. É eficaz essa estratégia de limitar o tempo de acesso? Isso mesmo, Fernanda. Assim, é uma realidade que não dá mais para voltar atrás. Então, esses meninos de hoje, eles são nativos digitais. Eles nasceram em outro mundo, é a nova era das redes e do conhecimento, a gente que saiu da era industrial. Então, nós temos que educar as crianças para que façam o uso adequado da tecnologia. Igual a gente ensina o menino, por exemplo, que pequenininho não vai ingerir bebida alcoólica, que não vai fumar, que ele não pode comer um tanto de brigadeiro pequeno porque faz mal, a gente também vai ensinar para a criança, para o adolescente, como que vai usar de forma adequada. Então, o que é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Academia Americana de Pediatria, que é baseada em recursos científicos. De 0 a 2 anos, Fernanda, é zero de tempo. Não pode? Nada. Não pode assistir televisão, não pode ficar no celular, não pode tablet, não pode videogame. Tá? Inclusive, a gente tem pesquisas mostrando prejuízos na aquisição da fala, na socialização, na capacidade de interagir, de olhar, de brincar com as crianças. Essas crianças, então, quando são expostas às telas antes de 2 anos de idade. Claro que assim, vai falar com o vovô que viajou, tudo bem, né? Então, assim, vou fazer uma ligação, vou falar com o vovô, não é? E usar música é muito importante, então você pode colocar só a música. Pode usar a Alexa, pode usar a rádio, né? Pode usar outras formas, mas a tela está proibida.
De 2 a 5 anos é 1 hora por dia, somando-se todos os dispositivos. Então, o que é isso? Não é 1 hora de TV, 1 hora de celular, não. Somando o tempo da televisão, o tempo do celular, o tempo do tablet, o tempo do videogame, tudo junto tem que dar um pacotinho de 1 hora. E o ideal é que seja fracionado. Que então, não assim, seja 1 hora direto, por exemplo. Perfeito. Então, meia hora de manhã, meia hora à tarde, tá? Para que a criança não fique muito tempo exposta à tela. E a partir dessa idade, 2 horas por dia. E lembrando que não é só o tempo, né? Então, é o tempo e o horário, sabe, Fernando? O horário também é importante. Por exemplo, hora de refeição não é hora de tela. Então, tem que ter zonas free, horários free sem tela. Então, hora de refeição, 2 horas antes de dormir, não pode tela. Então, se a gente quer que a criança durma ali 8h30, depois de 6h30... Antes de 6h30, quer dizer, depois de 6h30, não entendi. E por quê? Qual que é o problema em relação ao sono? É a questão da luz? É a questão do conteúdo? É a questão... Qualquer tipo de tela não é recomendado próximo às crianças na hora de dormir? Exatamente. A luz azul que é emitida pelos dispositivos e qualquer luz, né? Porque a gente tem até aquele night shift que às vezes muda a cor da luz da tela para ajudar um pouco, mas aquela luz, ela faz com que o nosso organismo diminua a produção de melatonina. A melatonina, ela é um hormônio importantíssimo para a gente poder dormir bem. Ajuda, então, naquela arquitetura do sono. E é durante o sono que a criança vai concretizar as memórias, os aprendizados. Então, se a criança não dorme bem, ela não vai conseguir alcançar seu potencial de desenvolvimento cerebral. E aí, no outro dia, muitas vezes vai estar desatento na escola, vai estar agitado, vai estar hiperativo, sabe? E aí, o que está acontecendo com esse menino? Às vezes chega até para mim lá no consultório, esse menino está com um problema neurológico. Na hora que a gente vai ver, é porque está ficando muito na tela. Ou seja, alguns outros tipos de problema, como esse que você citou, ansiedade, excesso ou uma excitação, isso tudo pode ser causado pelo uso excessivo das telas? Pode, você acredita? Tem muita criança que chega lá e, assim, esse excesso de tela, esses videozinhos que a gente vai passando assim, que se assemelha até à questão de cassinos, de jogos, sabe? Daqueles que vão rodando. Eles são feitos muito para viciar e eles acabam ativando uns circuitos no cérebro, que a gente fala que são circuitos de liberação de dopamina. A dopamina, ela é uma substância que se você prazerosa. Ela é prazerosa. Ou seja, quanto mais você fica, mais você quer ficar. Isso, você quer ficar, só que aí você esgota suas reservas de dopamina. E aí, na hora que você vai para outra atividade, que o menino precisa estudar, precisa de aprender, precisa de ler, ele está cansado, ele não já está consegue. sem vontade, vamos dizer Isso. assim. E na hora que você vai lá e desliga a televisão desse menino, o que acontece, Fernando? Com o menino viciado? Ele não gosta, ele vai reclamar. Ele vai ficar nervoso, ele vai ficar bravo. Então, a gente também vai falar aqui de sinais de alerta, já que uma criança possa estar em risco, né, desse vício. Então, entendendo isso que a gente está falando, a gente vai cuidar melhor dos pequenininhos. Pois é, isso mesmo. E uma pesquisa feita esse ano pelo Comitê Gestor da Internet no país apontou que as crianças brasileiras têm se conectado à internet cada vez mais cedo. Vamos ver alguns dados desse estudo. A pesquisa desse ano apontou que 24% das crianças tiveram seu primeiro contato com a internet antes dos 6 anos de idade. Em 2015, esse percentual era de 11%. Segundo a pesquisa, 95% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos no Brasil utilizam a internet, o que representa um total de 25 milhões de usuários. O celular é o dispositivo de acesso para 97% das crianças e adolescentes. A televisão é acessada por 70% e o computador por 38%. 88% têm acesso ao YouTube, 78% disseram ter o WhatsApp, 66% têm Instagram, 63% têm TikTok e 41% têm perfil no Facebook. Liubiana, quais são os sinais que os pais podem perceber que realmente as crianças e os adolescentes estão exagerando? Você falou aí na questão da ansiedade, de algum... O que é que o pai deve ficar mais atento? Mudanças de comportamento. Então, por exemplo, a criança fica bem no dia que está sem tela, no dia que a criança acessa um pouco mais a tela, ela fica mais irritada.
fica mais desobediente. Essa criança, às vezes, né, você quer que ela se envolva na tarefa, ela não consegue se envolver. Piora de desempenho escolar. A escola também chama e fala, olha, ele não está conseguindo prestar atenção, está brigando com os amiguinhos, falas às vezes inadequadas, que são incompatíveis com as falas que tem na família, no lar que, né, que educa essa criança, sabe? Queixas de dores, dor abdominal, você acredita? Dor nas perninhas, dor de cabeça. Então, muitas crianças que têm queixas de dores, elas não têm uma questão orgânica, pode ser pelo excesso de tela, por exemplo, quando você fica muito no videogame... Com a cabeça abaixada, vamos dizer assim. Aí você sabe o que acontece com a gente, né? Que você fica com dor aqui, não é? Sim, Tem dias que sim. você fala, ai, tá tudo doendo. Acontece com a criança também. E isso diminui o fluxo de sangue para o cérebro, por exemplo, e dá dor de cabeça. Então, às vezes a criança está tendo dor de cabeça, está tendo dor muscular, está tendo dor na perninha. Isolamento também é outra questão importante. Ou seja, então, fica sempre dentro do quarto e não quer saber de contato social. Essa cultura de quarto. Cultura de quarto, de ficar dentro do quarto, acontece muito em adolescentes, só quer ficar no quarto escuro, jogando videogame, tá? Então, que não sai para poder ir no banheiro, que não sai para se alimentar, que não quer passear, você chama, vamos fazer isso, não, não quero ficar em casa. Por quê? Porque quer ficar ali acessando o videogame, a internet e as redes sociais, tá? Diminuição da socialização, tá todo mundo brincando lá fora, todo mundo conversando na festa e ele tá só conseguindo ficar online, tá? Problemas visuais, então a gente tem também, muitas crianças podem desenvolver um estrabismo agudo, que é o olhinho desviar, não é? Outras crianças podem ter, adolescente, uma visão mais turva, tá? Embaçada, e também miopia, outras questões assim. Então, se essa criança está tendo essas situações de piora de alimentação, ou está comendo demais, muito ansioso, aí chega de noite, pesadelos, não consegue dormir, sabe? Isso tudo é sinal de alerta. Pois é, e qual que é o momento de buscar ajuda profissional? De que realmente, olha, tentamos de todas as formas, mas essa disciplina não foi conseguida, continuam essas mudanças de comportamento, qual que é o momento? Existe um limite aí? Sim. O que acontece? Primeiro, a gente tem que responsabilizar os pais, que a gente está aqui discutindo até de grandes empresas, mas e dentro da sua empresa, que é o seu lar? Qual é a sua responsabilidade como pai, como mãe, como cuidador, para que a gente ajude essa criança? Então, quando você já organizou a rotina, tentou reduzir, ajustar o tempo de tela para o tempo ideal e adequado para aquela idade, quando você está oferecendo um conteúdo pedagogicamente adequado para essa criança, para esse adolescente, quando você também consegue instituir atividades de educação física, atividades ao ar livre, almoços em família, que os pais também estão dando o exemplo de não usar de forma exacerbada as telas, que os pais também tentam ter diálogo e conexão, e mesmo assim, essa criança, esse adolescente continua buscando muito a tela e não consegue se desvencilhar ou está se envolvendo em trends, em situações de desafios, aí é hora de buscar ajuda. A gente não pode banalizar. Achar que é qualquer coisa, né? Tipo assim, é normal, porque hoje, qual é o todo argumento? Adolescente, parece que todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. A gente fala assim, celular é para depois de 13 anos. Não dê celular antes, rede social, TikTok, Instagram, a gente está vendo a pesquisa. Lá tem uma idade mínima para você criar uma conta. E como que essas crianças estão criando? Você já está ensinando a criança que regra, lei não é para ser seguida, né? Porque se é 13 anos eu estou deixando antes, é porque eu posso burlar a lei. E as leis existem, as classificações indicativas existem para proteger as crianças, porque tem pessoas especialistas que cuidam disso. E aí os pais não podem banalizar isso. Todo mundo usa, então assim, eu não quero que meu filho seja igual a todo mundo. Eu quero que meu filho seja diferente. Eu não quero que meu filho seja igual à maioria dos resultados que a gente tem, por exemplo, do brasileiro hoje. Eu quero que ele seja melhor, feliz, mais bem-sucedido na vida, não é mesmo? Pois é. A gente está falando justamente da pesquisa que foi feita com crianças e jovens aqui no Brasil, mas existem outras pesquisas desse mesmo tipo em outros países? Existe algum país que, eventualmente, de alguma forma, conseguiu disciplinar ou está conseguindo levar isso de uma forma melhor ou pior? Sim, a gente tem pesquisas internacionais, inclusive hoje tem um investimento grande de pesquisa para estudar o que acontece dentro do cérebro dessas crianças.
Então, o que eu estou falando aqui, que o excesso de tela faz mal, na verdade, não sou eu que estou dizendo, é o que a pesquisa, o que as publicações, a gente hoje consegue visualizar dentro do cérebro. Então, a gente tem aqueles aparelhos que a gente faz, né, o teste, a gente visualiza dentro do cérebro, por exemplo. A gente sabe que o cérebro não diferencia a realidade da ficção. Então, se o menino está jogando um videogame de matar todo mundo, é como se ele estivesse dentro de um tiroteio. Entendeu? Então, o cérebro dele, ele não vai distinguir. Você já foi num filme de terror e fala, eu não vou assustar, não, vou ficar aqui no cinema, de boa, rindo. Né? Você não tem como. O seu cérebro, ele entende aquilo como realidade. Então, no seu organismo vai secretar adrenalina, cortisol. Então, diante disso, vários países, eles estão instituindo algumas leis, né? E também em relação à imagem. Então, na França tem uma regulamentação dessa questão de quando você coloca filtro, tem que deixar claro que tem um filtro. Por quê? Porque cria para os adolescentes e para as crianças perfis inatingíveis de imagens de corpo, de cabelo, de rosto. E isso gera, então, uma sensação de depressão, pode gerar uma bulimia, pode gerar uma anorexia, né? Porque buscando aquele corpo, então tem uma regulamentação que você não pode fazer isso. Tem outros países que têm uma regulamentação mais assertiva em relação a se pode levar celular ou não para a escola, por exemplo, a idade que você pode dar um dispositivo para o seu filho, e eles são mais exigentes nesse sentido. Pois é, vamos falar agora do que a gente começou falando no programa, que é justamente a questão do processo. Vários estados americanos estão processando a Meta, que é a empresa que é a dona do Facebook e do Instagram, dizendo que eles estariam sabendo de que esses mecanismos utilizados para produzir, né, aquela rede social que não para, que a pessoa vai rolando infinitamente, ou seja, que esses danos que são estudados por diversos organismos internacionais, isso pode estar causando prejuízos e essas empresas nada fizeram para evitar esse tipo de coisa. Como é que você enxerga isso? É um avanço esse tipo de coisa? A partir daí, poderemos ter novidades que possam melhorar esse tipo de coisa? Como é que você vê essa questão como um todo? Então, são dois lados. Por um lado, o que a gente está falando é que a gente não vai ficar esperando regulamentações governamentais, empresariais, para poder proteger as nossas crianças. Então, cada pai, cada mãe, cada cuidador, professor, tem que proteger a criança ali, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por outro lado, a gente realmente, de acordo com as leis de proteção da infância e da adolescência, a gente precisa de ter voz ativa. Então, a sociedade precisa de exigir, sim, medidas protetivas, porque a gente acaba, então, usando redes e estratégias para viciar, para poder vender games, vender celulares, Então, você está usando uma população de crianças e adolescentes que ainda tem uma imaturidade neurológica cerebral e que não tem capacidade de decidir, porque eles não podem tomar decisão por eles mesmos, eles são dependentes do outro, né? E o nosso papel é protegê-los. Então, é essencial uma regulamentação. Isso é um avanço. É um avanço os estados se reunirem realmente para exigir uma posição assertiva dessas grandes empresas, porque a gente vai ter um futuro comprometido de forma geral se a gente não cuidar disso agora. No Brasil, você acha que uma iniciativa dessa seria válida? Poderia ser tomada? Você vê alguma similaridade do comportamento dos americanos com o brasileiro aqui? No Brasil, isso é muito importante. A Sociedade Brasileira de Pediatria ela já vem trazendo essa necessidade, essa discussão, assim como outras entidades. E apoios governamentais são muito importantes, porque o Estado ele tem o poder de intervir, de interditar, de exigir, de criar leis e regulamentações. E se a gente sabe, assim como, por exemplo, não é, Fernando, tem cigarro vendendo em todos os lugares, mas não pode ter propaganda de cigarro na televisão. E a criança não pode fumar, não é? Então, assim, eu não posso vender álcool para uma criança, para um adolescente menor de 18 anos. Por que a gente não tem essa mesma regulamentação baseada em critérios científicos para proteger as nossas crianças e os adolescentes, sabe? Então, leis nesse sentido, diretrizes, regras, são
essenciais e necessárias e urgentes. Bom, a gente está caminhando para o finalzinho, mas como a gente conversou aqui, a gente não pode falar só do lado negativo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também do lado positivo da questão das redes sociais, dos games, que podem trazer interação para as crianças, que podem trazer aí vamos dizer assim, uma ginástica para o cérebro também de uma forma positiva. Tem lado positivo, não tem? Demais. Então, assim, a internet, ela abriu o mundo. Ela faz com que hoje você consiga ir lá no Louvre e fazer uma visita. Faz com que uma criança ou adolescente que gosta de astronomia encontre uma outra pessoa que também gosta do mesmo assunto. Então, traz para a gente uma possibilidade infinita de aprendizados. Ela também traz possibilidade de você se conectar com pessoas de forma distante. Tem muitos jogos, igual você estava dizendo aí, que treinam a atenção. Inclusive hoje, nos Estados Unidos, eles lançaram o Endeavor RX, que é um videogame, tá? Que você joga para treinar as funções executivas em pacientes que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, se a gente souber usar de forma positiva, as tecnologias, as redes sociais, as telas, a televisão, as séries, elas são muito bem-vindas. Ter momentos prazerosos, família sentar junto, assistir aquele filme é gostoso demais, não é? Assistir comendo a pipoquinha, tomando suco, depois conversar sobre o filme, se for um conteúdo bacana, o pai jogando lá o FIFA com o filho para poder fazer gol e comemorando e falando, vou ganhar de você. A gente pegando o celular mesmo para ensinar e pegar o Instagram e vamos aqui olhar, vamos pegar o TikTok, vamos ver conteúdos interessantes, porque tem conteúdos interessantíssimos. Mas agora, como descobrir isso nesse emaranhado, né? Essa já é uma tarefa. Porque, por exemplo, a gente estava conversando aqui, no início eu estava pensando assim, bom, as gerações passadas às vezes passavam talvez esse tanto de tempo ou até mais em frente à televisão. É a famosa babá eletrônica, né, do século passado. Hoje é como se a gente tivesse milhares de babás eletrônicas em todos os níveis e chegando com informações de todos os lados. Ao mesmo tempo, a gente tem essa imensa possibilidade de aprendizado, mas que às vezes é difícil conseguir filtrar o que é melhor, né? Tem alguma fórmula para isso? Tem. Poder do afeto, da conexão e da presença dos pais. Isso é extremamente importante. Então, papai e mamãe, desliguem suas telas, coloquem seus filhos como prioridade em suas vidas, cheguem em casa, sentem juntos, vamos conectar juntos, vamos buscar juntos. Deixe seus filhos na sala, não deixe no quarto separado, televisão no quarto, celular no quarto. Coloque o horário e esteja ao lado do seu filho. Tenha diálogo aberto, é o poder da conexão, não é, Fernando? Do afeto, de olhar no olho e de ensinar. Porque é nosso papel, então, ensinar os nossos filhos para o uso adequado e de saber usar de forma positiva tanta coisa legal que a tecnologia nos traz hoje. Libiana, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. De novo, parabéns pela matéria. Bom, e o Panorama de hoje termina aqui. Você pode acompanhar os principais trechos da nossa conversa no podcast do Panorama, no portal da Assembleia, ou também nos principais tocadores de áudio do país. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.